Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja na vida de todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal SLF Teologia, Missões e Idiomas. E hoje vamos falar um pouco a respeito do avivamento de 1909. Se você ainda não está acompanhando o nosso estudo sobre o avivamento no Brasil, eu vou deixar na descrição desse vídeo o avivamento que aconteceu no ano de 1910 com a chegada dos missionários Daniel Berg na Bíblia. E a partir de 1911 eles começaram a missão de fé apostólica, que depois se tornaria a Assembleia de Deus, a maior representante do movimento pentecostal no hemisfério sul. Então, o avivamento de 1909. Você sabe por que esse ano foi muito importante na vida dos missionários Daniel Berg e Navingre? Então, por que esse ano foi um ano muito importante? Quais foram os acontecimentos? Quais foram o que sucedeu na vida deles que marcaria, né, as suas vidas, o seu ministério, o seu futuro? Pelo menos muito importantes aconteceram na vida do Navingre e de Daniel Berg. Primeiro, a sua vida de oração, sua busca incessante em oração, por conhecer a vontade de Deus, por conhecer o propósito e o plano de Deus, e o batismo com o Espírito Santo que ele iria experimentar nesse ano. Outro fato foi a sua participação na conferência na cidade de Chicago, e ali a amizade que ele começou a construir com Daniel Berg. Então, como eu havia falado, eles foram para a cidade de Chicago participar dessa conferência que estava acontecendo na Igreja Batista Sueca. E durante 5 dias, Wingre buscou a Deus em oração, pedindo o revestimento de poder. E após esse período, ele recebeu a promessa do Pai, prometida pelo Senhor Jesus. E nesse mesmo evento, ele conheceu Daniel Berg. A partir dali, eles construíram uma amizade, e não só uma amizade, mas sim também um laço ministerial que os uniria mais adiante. Wingre, depois da conferência, retorna ao estado de Michigan e começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre cura de vidas. Porém, a mensagem não é bem recebida naquela igreja, o que resulta na sua expulsão. Mas a chama continuava a queimar no seu coração. E ele continuava a buscar o Senhor. E Deus continuava a falar e confirmar sobre o seu chamado missionário. Em junho de 1910, ele recebe um convite para pastorear a igreja em South Bend, Indiana, e se torna pastor daquela igreja. Nas suas primeiras mensagens, nos seus primeiros dias naquela igreja, ele começa a pregar e ensinar sobre a atualidade dos dons e do derramamento do Espírito Santo aos irmãos daquela igreja. A sua mensagem é bem recebida, é bem aceita. Em pouco tempo, Deus começa a confirmar e manifestar o poder de Deus, batizando no primeiro culto, ou em um culto, 10 irmãos, depois 20, e aquela igreja acaba se tornando uma igreja pentecostal. Depois de algum tempo, Daniel Berg entra em contato com o navio, dizendo que o Senhor Deus tinha direcionado ele para ele ir até a igreja em Salto Bento para auxiliá-lo naquela obra. O que ele faz? Ele deixa o seu emprego de vendedor de frutas na cidade de Chicago e ruma
para a igreja em South Bend, Indiana. É ali naquela igreja e ali numa reunião de oração que Deus iria confirmar o chamado missionário dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing para o Brasil. E Deus utilizou a vida do irmão Adolf Kuhn e, através do seu Santo Espírito, ele confirmou a chamada dos servos de Deus para o norte do Brasil, para a província, o estado do Pará. Nessa reunião, Deus ele fala profusamente através do seu Espírito Santo, pelo meio do seu instrumento, e ele é revelado para eles até a data que eles haveriam de sair. E é revelado também o nome do estado do Pará. E Deus ali confirma que a chamada missionária na vida de Gunnar Wingre, Daniel Berg o acompanharia como seu auxiliar. Em tudo isto, vemos a grandiosa mão de Deus direcionando todas as coisas. A confiança na providência. Quando Gunnar Wingre estava na cidade de Chicago, o Espírito do Senhor o impulsionou para doar uma oferta ao jornal local. Ele, depois de alguns dias de relutância, ele decidiu então doar essa oferta, que era a sua única provisão em suas mãos. Mas os servos do Senhor, confiantes que Deus estava direcionando tudo em suas vidas, e também eles acreditavam que Deus era o Deus de Jeová Jireh, que ia providenciar todas as coisas e que ele confirmaria tudo a sua chamada para servirem como missionários no Brasil. A igreja de Chicago fez uma despedida e alguns irmãos levantaram uma oferta. Através dessa oferta, eles compraram suas passagens até a cidade de Nova York. Chegando em Nova York, eles não tinham nenhum outro recurso. Eles tinham a fé em Deus, a confiança na provisão do Senhor, que tudo Deus estava direcionando. Enquanto eles estavam aguardando encontrar o cais de onde sairia o navio que partiria rumo ao Brasil, no meio da multidão, Vingre, um irmão encontra Vingre e com muita surpresa ele se dirige ao irmão Vingre dizendo: irmão Vingre, o Senhor por aqui? Na noite passada eu estava orando e o Senhor me deu uma revelação onde eu deveria enviar uma certa quantia de dinheiro para o irmão. E eu estava me dirigindo ao correio para fazer esse envio. Mas como o Senhor está aqui, eu lhe entrego nas suas mãos. E aquele irmão entregou um envelope na mão do servo do Senhor. E se despediu e seguiu seu caminho. E quando os missionários foram abrir o envelope, e continha justamente a quantia de $90. A mesma quantia que o missionário tinha doado ao jornal de Chicago. Deus, mais uma vez, estava dando um sinal que Deus estava direcionando todas as coisas. Ao chegar ao cais do porto de Nova York, eles começaram a indagar a respeito de algum transporte que sairia rumo ao Brasil. E a resposta que eles ouviram é que não existia nenhum navio, nenhum transporte, nenhuma viagem marcada ou programada para isso. Porém, depois de algum tempo, eles tomaram conhecimento que havia sim um navio por nome Clemente que estava em reparos e que justamente naquela data, 5 de novembro de 1910, estaria saindo do cais rumo ao Brasil. Vemos como a fidelidade de Deus é tremenda.
O servo do Senhor, com muita alegria em seus corações, compraram suas passagens e depois de 14 dias viajando no navio, chegaram finalmente ao seu destino final, no dia 19 de novembro de 1910, aportando na cidade de Belém do Pará, e ali deram os seus primeiros passos no seu novo campo de trabalho. A fidelidade divina em cumprir suas promessas é notória nesse episódio da vida do servo de Deus, como em toda a palavra do Senhor. O que Deus espera é apenas encontrar um coração disposto e obediente para ouvir e atender a sua voz, o seu chamado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até os nossos próximos vídeos, onde eu vou contar um pouco da história da chegada dos missionários no Brasil. Que Deus continue abençoando a tua vida e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém.